irmãos? Vamos entrar na presença do Senhor mais uns momentos, mais uns instantes. Santo, Santo, Santo. Pai, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a Tua misericórdia, ela se renova a cada manhã e ela dura para sempre, Pai. Obrigado pelas Tuas bênçãos, pelo Teu favor. Pai, nós pedimos que Teu Santo Espírito venha com força aqui hoje, Pai, nessa noite. Ele tem toda a liberdade para agir aqui da maneira que Ele quiser, Espírito Santo. Age da maneira que o Senhor quiser. Derrame dons, derrame curas. Pai, nós pedimos uma bênção especial sobre a MSBN, Pai. Que o Senhor possa abrir porta onde não tem porta, Pai. Que o Senhor possa dar o crescimento na medida certa, Senhor. Abençoa o ministério do pastor Misael e da Tami, Pai. Abençoa cada pessoa que está aqui hoje, Pai. Uma bênção especial para essas pessoas, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós não nos conformamos com esse mundo, Pai. Nós não nos conformamos com esse século. E nós pedimos que o Senhor continue nos transformando através da renovação da nossa mente, Pai. Que a nossa mente pode ser a mente de Cristo, Pai. Para que a gente possa entender e saber qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos chegando ao fim dos nossos estudos, né? Esse é o quarto estudo. A gente vai falar sobre a nova aliança hoje. Eu queria agradecer o convite do pastor Misael. Obrigado, meu irmão. Foi uma grande oportunidade, uma grande honra e uma grande responsabilidade também, né? Mas assim, eu queria que vocês soubessem o real motivo pelo qual eu estou aqui. Que eu vim aqui nessas 4 semanas. Eu não vim aqui, eu não deixei minha família em casa à noite, durante a semana, apenas para dar mais um estudo para vocês. Não é só por causa disso. O estudo é importante, sim. Mas não é só por isso. Irmãos, eu vim aqui afiar a espada do Espírito com você. Amém? Eu não sei se vocês notaram, mas a gente está no meio de uma batalha. Uma batalha constante. Esse mês eu fui bombardeado, tá? Meu carro quebrou um monte de vezes, não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu já esperava por isso. Mas a batalha é constante. E para essa batalha, tá, a gente precisa saber manusear a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Querem saber a armadura de Deus? O que vocês têm disponível para vocês? Vá lá em Efésios 6. Nós temos o escudo da fé, né? Temos o capacete da salvação. Mas a nossa única arma de ataque é a espada do Espírito, e é a palavra de Deus. E eu vim aqui afiar essa espada com você, para que você possa aprender a manusear ela da maneira correta. Amém, irmãos? Não é fácil, essa luta não é fácil, essa batalha não é fácil, né? A gente sabe que ela não é muitas vezes limpa, né? Muitas vezes a gente nem sabe quem é o nosso inimigo, né? A gente não sabe. Então você precisa estar preparado. Não, Gleison, mas minha fé, eu tô firme na minha fé, irmão. Eu também tô, irmão. Eu creio em você. Mas essa fé, a gente tem que se preocupar não só com a nossa fé, mas com a fé dos nossos filhos, com a fé dos nossos familiares. Nossos filhos estão sendo bombardeados nesse momento. Com o ceticismo, com o ateísmo, com movimentos de nova era, movimentos LGBT. A gente tem que se preocupar com eles. E a gente tem que se preocupar com o que eles nos perguntam. Eles vão perguntar pra gente. Não sei qual a idade do filho de vocês, não sei se vocês têm filhos, mas eles vão chegar numa idade que eles vão perguntar: papai, por que isso? Como assim Jesus é real? Como assim a Bíblia é verdadeira? Me explica isso, me prova isso. Você vai ter que saber responder. Então é por isso que eu vim aqui, gente. A nossa fé hoje está tranquila. A gente está aqui no ar-condicionado, né? Dentro de um prédio confortável. Mas será que a gente vai estar nessa mesma tranquilidade quando o ápice dessa guerra chegar? A gente não está no ápice ainda. O ápice é na grande tribulação. Quando o exército do anticristo entrar na tua casa, colocar uma espada no pescoço do teu filho, você vai estar firme na tua fé? Uma espada no teu e no meu pescoço, você vai estar? Será que eu e você vamos estar firmes? Ou você renuncia à tua fé, ou eu vou matar a tua família? E aí? Você precisa saber o porquê que você crê naquilo que você crê. E foi por isso que eu vim aqui.
Eu quero descer, irmãos. No fim desse culto, eu quero ver o fogo do Espírito Santo nos teus olhos, nos olhos de cada um aqui. Eu vim trazer equilíbrio para vocês. Equilíbrio entre emoção, sim, eventos sobrenaturais que a gente deve buscar, experiências com Deus, mas também você precisa entender o motivo da tua fé. Você precisa entender a palavra de Deus. Aí ninguém vai conseguir, né, te derrubar. Ninguém vai conseguir. Porque você vai saber o porquê que você crê. Amém, irmãos? Então, hoje a gente vai falar sobre a nova aliança. Mas, como sempre, eu quero entregar mais uma arma apologética na mão de vocês. E nada mais apropriado do que falar sobre Jesus, né? A gente vai estar falando sobre a nova aliança. Então, vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Quem foi Jesus? Parece uma pergunta meio boba, né? Quem foi Jesus? Muitas pessoas dizem que Jesus nunca existiu. Alguém já chegou e falou isso para você? Um ateu? Outros dizem que ele foi um mentiroso, um embusteiro. Outros dizem que ele foi apenas um profeta. E aí, como que a gente responde isso? Bom, existe um conceito chamado trilema de C.S. Lewis, um autor cristão chamado C.S. Lewis, vocês devem conhecer, bem conhecido. Ele criou um conceito que se chama o trilema de Cristo. Só existem 3 opções para Jesus. Primeira opção, ele foi um mentiroso. Segunda opção, ele foi um lunático, maluco. Terceira opção, ele de fato é Deus. Vamos analisar então essas 3 opções. Primeira opção, ele foi um grande mentiroso. Será que Jesus foi um grande mentiroso? Gente, um mentiroso, ele possui um limite bem grande na sua esfera de influência. Porque uma hora a casa dele cai, a máscara dele cai, né? Ele possui um limite de tempo, um prazo muito curto de validade na sua influência, certo? Se Jesus tivesse falado como ele disse, não, eu vou curar cegos, eu sou o Messias, eu vou curar paralíticos, eu vou andar sobre as águas, vou transformar a água em vinho, eu vou morrer e vou ressuscitar no 3º dia. Ele fala tudo isso e ele não faz. Por quanto tempo você acha que a fama dele de Messias, de Deus, duraria? Não se sustenta, irmãos. Não se sustenta, é uma questão de lógica. Tá? Então, assim, primeira opção, mentiroso. Não pode ser. Ninguém morre por um mentiroso. Os apóstolos morreram por ele. Você morreria por um mentiroso? Olha, você morreria por qualquer pessoa. Você morreria por um líder de hoje em dia. Um grande líder. Escolhe um aí. Donald Trump, sei lá. Não vou entrar em política aqui. Qualquer líder. Você morreria por esse cara? Vamos pegar alguém que já morreu. Gandhi. Quem morreria por Gandhi hoje em dia? Jesus morreu há mais de 2000 anos. E até hoje tem gente morrendo por ele. Para pensar, ele não está aqui nesse mundo fisicamente falando há mais de 2000 anos. E a influência dele, através do amor e daquilo que ele ensinou, continua presente e só cresce. Um mentiroso tem bilhões de seguidores? Não. Tá? Então ele não é mentiroso. Então vamos analisar a segunda opção. Louco, é um lunático. Maluco. Ok. Qual é o sentimento que um louco produz nas pessoas? Qual é a emoção, o sentimento que um maluco produz nas pessoas? Dó, pena, né? Não é isso? Ó, o doidinho lá, coitadinho, é maluco. O máximo que se faz é internar um cara no hospício. Esse louco no hospício, né? Só que Jesus não causou esses sentimentos nas pessoas. Nos opositores dele, o que ele causou? Inveja, porque ele tinha muita influência sobre o povo. Raiva, sim, porque ele veio quebrando paradigmas religiosos da época, né?
raiva extrema a ponto de matar ele. Eles mataram, os religiosos mataram Jesus. Não foi dó, não foi pena. E nos apoiadores dele? O que ele gerou? Esse sentimento de dó, de pena? Coitadinho. Não. O que a gente vê nos seguidores de Cristo foi um amor e uma fidelidade extrema a ponto de morrer por ele. Certo? Então ele também não é louco. Então a segunda opção está fora. Só nos resta uma opção. Jesus é Deus, encarnado, veio para essa terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, está à destra do Pai e ele vai voltar. Ele vai voltar, você pode ter certeza disso. E o pau vai quebrar, tá? Quando ele voltar, o bicho vai pegar aqui. Então, irmãos, vamos ler aqui o que Napoleão Bonaparte falou a respeito de Jesus. Olha que interessante. Olha o que, abre aspas, Napoleão Bonaparte. Alexandre, César, Carlos Magno e eu criamos grandes impérios. Mas nossos impérios foram fundados pela força. Somente Jesus fundou seu império pelo amor. E até hoje milhões morrem por ele. Eu acho que entendo algo sobre a natureza humana. E eu digo a você que todos estes eram homens. E eu também sou homem. Jesus Cristo, não. Ele foi muito mais do que apenas um homem. Napoleão Bonaparte falou isso de Jesus. Napoleão falaria isso de um louco, de um mentiroso? Não creio. Um outro ponto. Vai guardando tudo isso no teu arsenal, tá? Isso aí é para você guardar no teu arsenal mesmo. De guerra, porque isso aqui é batalha espiritual também. O nosso calendário, gente. O calendário do planeta Terra. Já parou para pensar? A referência que a gente tem, o ponto de referência do nosso calendário é o nascimento de Jesus. Antes de Cristo e depois de Cristo. Estamos em 2022, depois de Cristo. Que ser humano tem, normal, teria essa capacidade de influência tão grande a ponto de ter como referência o próprio nascimento no calendário mundial? É um ser humano normal? É apenas um mentiroso? Conversões. A gente vê pessoas mudando da água para o vinho. Conversões extremas. Através daquilo que Jesus nos ensinou. Das palavras de Cristo. Tem um cara chamado, ele já faleceu, o nome dele era Chuck Colson. Ele trabalhou na administração de Richard Nixon e ele foi um cara que causou muito problema ali, teve várias falcatruas, etc. E esse cara foi preso e ele se converteu na cadeia. E ele se tornou um grande evangelista, escreveu vários livros, enfim. E num desses livros ele conta o seguinte, ele conta que ele estava na penitenciária e ele tinha ouvido falar que um cara chamado Eldridge Cleaver, que ele foi o líder dos Panteras Negras ali nos anos 60, anos 70, esse cara foi preso e se converteu também na cadeia. E ele acabou parando na mesma penitenciária que esse Chuck Colson estava, e ele entrou em contato com o Eldridge, falou: Eldridge, rapaz, que legal que você se converteu, glória a Deus, eu queria te chamar para um estudo bíblico na minha cela, tal dia, tal hora, você pode? Posso, eu vou. Ótimo. No dia, na hora determinada, ele chegou lá, os carcereiros fecharam a porta da prisão, e ele estava com mais um grupinho ali que ia ter estudo junto com eles. E quando eles fecharam, os carcereiros fecharam, foram embora. De repente, um clima de tensão tomou conta da cela. Eles olharam e uma das pessoas que estavam no grupo era o ex-líder da Ku Klux Klan, um cara chamado Tommy Torrent, que também havia sido preso e convertido na cadeia. E ele estava nesse grupo, e o líder dos Panteras Negras estava lá também. E vocês sabem, são grupos antagônicos, um quer matar o outro. E esses dois começaram a se encarar, e o povo, meu Deus, o que vai acontecer aqui agora? Vão se matar, né? Adivinha o que aconteceu? Eles se abraçaram, choraram, pediram perdão, se ajoelharam, e olha o que o Tommy Torrent disse. Perdoa-me, perdoa-me, eu te amo, você é meu irmão, nós somos cristãos. Somos irmãos em Cristo. E ajoelhado eles
confessaram seus pecados. Gente, um embusteiro, um mentiroso, um lunático consegue fazer isso? Consegue criar esse tipo de conversão? Acho que não, né? Bom, surgiu em 1875 um livro de um cara chamado Kelsey Graves. O livro se chama Os 16 Messias Crucificados, Os 16 Salvadores Crucificados. Esse livro, na época, foi lançado aqui nos Estados Unidos, não pegou aqui, porque estava tendo um grande avivamento aqui, mas ele foi para a Europa e lá se alastrou. E basicamente o que esse endemoniado fala, nesse livro ele diz o seguinte, que Jesus nunca existiu, que ele é apenas um mito criado pelo povo na época e que ele é uma regurgitação de outros mitos que também foram crucificados, etc., assim como ele no passado. E isso se alastrou de uma maneira muito forte. Até hoje, esse livro voltou para os Estados Unidos e até hoje tem gente utilizando esse livro aí. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar dele. Enfim, Jesus nunca existiu, é o que ele falou. Tá? Primeiro ponto sobre esse cara e esse livro. A área acadêmica, entre os ateus mesmo, não aceitam esse livro, tá? Não aceitam. Por quê? Não existe nenhuma nota de rodapé nesse livro. O que isso quer dizer? Não houve nenhuma referência bibliográfica. Esse cara inventou tudo que ele escreveu, saiu da cabeça dele. E os próprios ateus que são honestos falam, não é confiável. Mas o poder do diabo também é grande, né? E se alastrou. Mas tá. Jesus não existiu, né? Então vamos pegar o maior historiador de todos os tempos, Flávio Joséfo. Flávio Joséfo relatou que Jesus existiu, que exercia grande influência na área da Judéia. Tá tudo lá. O maior historiador de todos os tempos. Um outro cara chamado Tácito, historiador romano. Ele escreveu em 115 depois de Cristo. Olha o que ele escreveu. Esse cara aqui é uma testemunha hostil, tá? Ele era alguém que não era a favor do cristianismo. Olha o que ele escreveu. Nero matava de fome os culpados e infligia as mais esquisitas torturas em uma classe que era odiada pela população por conta da abominação dessa classe. Era uma classe de pessoas chamadas de cristãos. Cristo, de quem o nome tem sua origem, sofreu a penalidade extrema durante o reinado de Tibério, nas mãos do procurador Pôncio Pilatos. Tudo que está na Bíblia. E a mais maliciosa superstição já vista até o momento, e rompe novamente, não somente na Judéia, a primeira fonte do mal, mas agora também em Roma. O que a gente tira desse texto que esse cara escreveu aqui? Basicamente, que Cristo existiu, ele sofreu a penalidade extrema, que foi pena de morte, né? E ele gerou grande influência e um grande número de seguidores que acabaram sendo mortos por Nero. É isso que ele está falando aqui. Esse cara, qualquer historiador romano que mentisse, sofria pena capital, era morto. Um historiador romano nunca poderia mentir. Por que esse cara iria mentir? Uma testemunha hostil, alguém que não era a favor do cristianismo. Plínio o Jovem. Esse cara escreveu em 112 depois de Cristo, ele era um governador da Bitínia, na Turquia. E ele escreveu a seguinte coisa, olha só. Eles cantavam hinos a Cristo, como se cantassem para um Deus. O que isso denota aqui, gente? A adoração. Os cristãos já adoravam a Cristo como Deus, nessa época, desde quando ele ressuscitou. Então, gente, é isso. Jesus é Deus encarnado, veio nessa terra, morreu por nós, pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, está à destra do Pai e ele vai voltar. Agora, olha só, além disso, sabe o que ele é também? A exata representação do resplendor e da glória do Pai em forma humana. Você quer saber como que é o Pai? Vai nos evangelhos e lê os evangelhos. O caráter do Pai é igual ao caráter de Jesus, é a mesma coisa. Então ele é o resplendor e a exata representação da glória do Pai. Bom, vamos entrar agora na parte da nova aliança, gente. Tá? Vamos relembrar o que é uma aliança? Aliança é um contrato, é um acordo, né? Quais eram os sujeitos da aliança sinaítica? Deus e o povo de
Israel somente. Quais eram as leis da antiga aliança? As 613 leis da Torá, e os sinais eram sinal iniciático, a circuncisão, sinal contínuo, o sábado. Beleza? Agora olha só que interessante. Se lembra no encontro passado que eu falei que a antiga aliança teve 3 fases? A primeira fase foi a libertação do povo de Israel do Egito. A segunda fase foi a promulgação da lei no Sinai. E a terceira fase foi a entrada do assentamento do povo de Israel na terra de Canaã. Na nova aliança, nós temos um paralelo a todas essas fases também. Então, assim, na primeira fase, libertação do povo de Israel do Egito. O paralelo na nova aliança é, agora a libertação ela é universal para todos os povos. E essa libertação é da morte eterna causada pelo pecado. Então, uma libertação muito maior, tá? A segunda fase, promulgação da lei no Sinai. Agora a segunda fase da nova aliança é a promulgação da lei de Cristo na nova aliança, que é trazida por Ele mesmo. É Ele que dá as palavras dessa nova aliança. E o terceiro ponto, que era o assentamento, entrar na terra de Canaã, agora essa terceira fase, na nova aliança, ela também é muito maior e muito melhor. Agora nós entraremos na Canaã celestial, na Nova Jerusalém. Né? Então, nessa mesma proporção, libertação era muito maior, lei era muito maior e também a entrada na Canaã celestial. Agora você pode ver que é tudo mais espiritual. Antes era tudo muito físico, local. Agora não. Agora tudo é mais espiritual e é muito melhor e muito maior. Vamos ler Hebreus 7, 18 e 19? Olha lá. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Olha só o que ele fala. A antiga aliança, a ordenança anterior era fraca e inútil. O escritor de Hebreus pega pesado aqui, mas é verdade. Então, na nova aliança, a nova lei ela é muito melhor e ela agora impõe um padrão de princípios, não de regras, mas princípios do reino baseados na vida de Jesus. E agora em como nós somos um com Ele. O apelo agora é para uma conduta moral e não mais para uma conduta legalista. Olha, vocês já vão entender. 1 Coríntios 6,15. Olha lá. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo algum. Vamos ler também 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Paulo, ele poderia ter usado uma lei mosaica, ele poderia ter falado, não adulterarás. Ele não fez isso. Ele fez um apelo moral dizendo, vocês estão juntos com Cristo, vocês são um com Cristo. Você vai unir o corpo de uma prostituta ao corpo de Cristo? O apelo é diferente agora. Eu vi outro dia um vídeo que eu achei bem interessante. Tava chovendo e tinha um carro passando assim, numas poças de lama. E esse carro, o motorista de propósito, ele passava nas poças e ele molhava as pessoas, para sujar as pessoas mesmo. E ele estava chegando perto de um cara, e o cara notou que ele ia fazer isso, se agachou, pegou uma pedra bem grande, e quando ele fez isso, o motorista parou e foi bem devagarzinho, não molhou ele. Né? O que eu quero dizer com isso? Esse cara, ele estava na antiga aliança. Basicamente a mentalidade dele é essa. Ele estava preocupado somente se alguém visse e se alguém pudesse causar uma consequência para ele. Agora, na nova aliança, se ele tivesse na nova aliança, ele estaria andando devagar para não molhar ninguém, porque Jesus está sentado do lado dele, no banco do passageiro, e ele não quer machucar, não quer entristecer a Cristo. Ele é um agora, nós somos um com Cristo. Então agora a maturidade é muito mais alta, e é isso que a nova aliança traz para nós. Uma coisa bem interessante também. No Antigo Testamento, não sei se vocês se lembram,
Mas Deus, ele mostrava o seu poder através de eventos sobrenaturais de guerra, principalmente, onde aconteciam coisas miraculosas. Então, por exemplo, a derrubada dos muros de Jericó, né? Gideão e seus 300, arrebentando um exército muito maior. Então era tudo assim, uma tomada territorial física pelo povo de Israel, guerras, e Deus mostrava o poder dele nisso, através disso. Na nova aliança agora, olha que interessante, a tomada de poder, ela não é de um território físico, ela é de um território ideológico e espiritual, ocasionada por quê? Por quem? Por Jesus e pelos apóstolos depois, que iam entrando em cidades gentílicas e pagãs e plantando igrejas cristãs. Então agora essa expansão, ela é ideológica, e olha como ela cresceu muito mais, né? É muito melhor assim. Então, mais uma vez, a nova aliança é muito melhor até por isso. Jesus, gente, ele é o grande mistério que foi revelado no Novo Testamento. O que acontece? A lei mosaica, como a gente leu ali, antiquada e fraca, e possui um ministério da morte, agora ela dá lugar à perfeição de Jesus que aparece no Novo Testamento e as boas novas de seu evangelho da graça. As sombras da antiga aliança são preenchidas finalmente pelo corpo de Cristo. Vamos ler 2 Coríntios 3, 7 e 11. A gente leu esse verso na vez passada, mas vamos ler de novo, que ele é bem forte. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, os 10 mandamentos. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor de seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória mais, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece? A lei de Moisés, gente, ela já nasceu fadada à morte. Ela teve um propósito, ela cumpriu esse propósito, ela era o aio que apontava para Cristo. Cristo veio e agora a gente tem uma nova aliança, uma nova lei. E o ministério do Espírito, ele tem como lastro agora o quê? A lei de Cristo, que é baseada no amor ao próximo e a Deus, e vai muito mais além do que a lei mosaica. Mas ao mesmo tempo ela não traz condenação em si mesmo, porque ela é baseada no relacionamento com Deus, que faz com que o cristão se fortaleça e mude o seu caráter diariamente até se tornar varão perfeito, o que só ocorrerá, claro, depois que a gente tiver o corpo glorificado. Mas é assim que funciona a nova aliança. Olha que pesado isso aqui também. Gálatas 4:24. A aliança do Sinai gera filhos para a escravidão. Olha só. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Então, assim, fica claro que a lei da nova aliança ela é muito melhor. A antiga aliança gerava escravos, a nova aliança gera filhos, né? Nós somos filhos de Sara, digamos assim, que teve o filho da promessa, e nós somos livres, tá? Mas a gente precisa entender a dinâmica entre o Novo e o Velho Testamento. Se a gente for ler o Velho Testamento sem as lentes do Novo Testamento, a gente não vai entender nada. A gente vai chegar e vai ler, peraí, eu vou ter que matar o cara que não está guardando o sábado, a pedrada, né? Eu vou ter que matar os filhos desobedientes. Então não é assim. Nós temos que ler todo o Antigo Testamento. Não é para jogar fora o Antigo Testamento. Tem muitas histórias, muitas lições extremamente valiosas ali. Mas a gente tem que ler sob as lentes corretas do Novo Testamento. E sempre que a nova aliança se chocar com as leis da velha aliança, a nova aliança sempre vence. Sempre tem supremacia, tá? Bom, então, gente, vamos ler. Olha que interessante. Hebreus 1:1-3. Para a gente entender um pouquinho mais do que isso. Olha só.
Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então vamos fazer um comparativo. Na antiga aliança, Deus falou, de acordo com esse verso aqui, na antiga aliança, Deus falou em caráter provisório aos nossos antepassados, há muito tempo, por meio dos profetas da antiguidade, e na nova aliança agora, Deus fala em caráter definitivo conosco, nestes últimos dias, por meio de seu Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. No Antigo Testamento, a gente nota também que a revelação ela era muito limitada, ela foi progressiva. Então, muitas vezes, Deus falava com um profeta, mas o profeta não entendia direito o que Deus estava querendo dizer. Aconteceu isso várias vezes. Vamos pegar 2 exemplos? Olha só, Daniel 8:27. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da minha compreensão. Daniel 12:9. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Então, assim, era uma revelação limitada, gente, tá? Então a gente tem que entender que agora no Novo Testamento a revelação ela é muito maior. A gente entende quem é Jesus, a gente entende que Jesus é Deus, etc. Outra coisa, na antiga aliança, os sacrifícios, não sei se vocês sabem disso, mas os sacrifícios que eram oferecidos, eles só eram aceitos para pecados não intencionais, tá? Pecados intencionais não tinha perdão. Não tinha nem como com sacrifício, não existia perdão. O Novo Testamento agora, ele lida muito melhor com o pecado, certo? A misericórdia de Deus ela é muito maior. Vamos ler ali Atos 13, 38 e 39. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Tá vendo? Então tinha muita coisa aquele que não tinha perdão. Agora já não é mais assim. Quando a gente lê o livro de Hebreus, gente, o escritor de Hebreus ele está escrevendo ali para hebreus que judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E uma das preocupações do escritor de Hebreus era mostrar como a nova aliança era uma aliança muito superior. Por quê? Porque muitos judeus nessa época, alguns deles tinham saudades da antiga religião deles. Eles achavam que talvez fosse melhor voltar. Então, o escritor de Hebreus falou, não senhor, deixou claro ali, olha só. Depois vocês leem o livro todo de Hebreus, mas vou fazer um resumo. Olha o que diz aqui. A nova aliança é uma melhor revelação, digno de mais glória do que foi dada a Moisés, nos traz maior esperança, tem uma garantia melhor em Jesus Cristo, possui um ministério mais excelente, possui um melhor mediador em Cristo, apresenta melhores promessas, foi purificado por um melhor sacrifício e apresentou um sangue superior. Então não tem como. Tem choque entre a velha e a nova aliança sempre vai vencer, tá? Mas quem são, então, os sujeitos da nova aliança? Quem são? Você lembra que a gente falou dos sujeitos da velha aliança, os sujeitos da aliança abrâmica? Aliás, Deus fez aliança com mais gente, tá? Deus fez aliança com muita gente, com Noé, com Davi, com os nazireus, enfim. A gente só falou aqui da aliança abraâmica, da aliança sinaítica e agora a nova aliança. Mas quem são, então, os sujeitos da nova aliança? Deus Pai e Deus Filho. Tem muita gente que pensa que é Deus e os gentios. Não. É Deus Pai e Deus Filho. E nós entramos, até mesmo os judeus, entram debaixo daquilo que, se eles aceitarem a Cristo, entram debaixo daquilo que Cristo fez. O sangue de Cristo nos cobre. Então agora o que acontece? Quando Deus Pai olha para nós, ele vê Jesus. Né? Por quê? Porque o sangue dele nos cobre e a gente entra debaixo, a gente entra nessa aliança com Deus pelo que Cristo fez, através da justificação pela fé, através da fé nele.
tá? Então agora isso é muito melhor do que, né, ter que fazer a coisa acontecer pela força do nosso braço, como era feito na antiga aliança. Na verdade, a gente consegue fazer isso porque Jesus foi o único que conseguiu cumprir toda a lei, toda a vontade do Pai. Olha só que interessante, Hebreus 10, 7. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. João 8, 29. Aquele que me enviou está comigo e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Jesus, ele sempre... Pai, a tua vontade, eu vou fazer a tua vontade. Enquanto o povo de Israel não fazia isso, né? Por isso que essa aliança ela é muito melhor. E agora, gente, essa obra que Cristo fez, ela já foi realizada na cruz, tá? Já está concluída. Tem gente que ainda não, acha que ainda não está. Já está concluída. João 19, 28, olha lá. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. João 19, 30. Tendo provado, Jesus disse: tetelestai, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ah, Gleison, então tá tudo feito, então não tem lei, então eu não estou debaixo da lei, posso fazer o que eu quiser? Óbvio que não. Nós temos uma lei, mas é a lei de Cristo. Ah, mas como que eu vou saber o que eu faço? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Tem um relacionamento com Deus e Ele vai te guiar. Olha só, Efésios 2, 8 e 9. É claro, você não é salvo pelas tuas obras. Essas obras vão ser um fruto do teu relacionamento com Deus. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém... De novo, não vem das obras, tem que falar isso várias vezes para o pessoal entender, muitas vezes as pessoas não entendem, tá? A gente não é salvo pelas obras. Eu vou falar um negócio que vai parecer uma heresia, mas não se preocupe com as obras. Não se preocupe com as obras. Como assim, Gleison? Agora não. Não se preocupe com as obras. A não ser com a obra da igreja, né? Não se preocupe com os frutos. Como assim? Gente, se preocupe em ter um relacionamento com Deus. Quem está grudado, quem está ligado na videira vai dar fruto. Vai dar fruto, é natural. Não tem como você não dar, você vai dar. Mas se você se preocupar com as obras e não tiver um relacionamento com Deus, tuas obras vão ser, como o pastor falou outro dia, fogo estranho. É fogo estranho, é carnal, não vai adiantar nada. Se você tiver um relacionamento, aí sim, naturalmente você vai fluir e vai gerar obras para o reino. Essas obras não são para nossa salvação, mas são para galardões de Deus. Depois vocês leem na sua casa, 2 Coríntios 5:10. E também como forma de conceder-nos autoridade de governo, como reis e sacerdotes, que vai acontecer literalmente no milênio e depois, mas é que hoje em dia também já pode ser exercido de uma maneira espiritual. Você já pode ser rei e sacerdote hoje, de maneira espiritual. No milênio, isso vai ser literal. Bom, quais são então, Gleison, as leis da nova aliança? Bom, as leis da nova aliança, de novo, não são as mesmas leis de Moisés, são os mandamentos de Jesus. Vamos ler Marcos 9, 3 a 8? Pode ler aí, gente. Eu estou procurando aqui.
Então, o que aconteceu? Obrigado, irmão. Estava Jesus ali com Pedro, João e Tiago no Monte Transfiguração. Jesus se transfigura e daí aparece Moisés e Elias do lado dele. E Pedro olha e fala: vamos fazer uma cabana? Vamos fazer uma tenda para cada um? Ele fala de uma forma assim, onde ele está igualando e querendo manter os três juntos. E Deus Pai entra no cenário e ele fala: não, senhor. Sai Moisés, sai Elias, escute meu filho agora. Sai a lei de Moisés, a antiga aliança, os profetas que apontavam para o meu filho, e agora está aqui para quem esses dois apontavam. Escutem a ele ouvir. Então, gente, agora a gente vê, por exemplo, os 10 mandamentos, eles eram o conteúdo central da lei da antiga aliança. Qual é esse paralelo na nova aliança agora? Esse paralelo ele é trazido pelas palavras de Cristo ao longo do seu ministério. Vamos ler João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecerdes na minha palavra. João 8,51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Tá, Gleison, mas qual eram essas palavras? Então, fala logo. Calma, vou falar agora. João 13, 34, 35. Olha lá. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Na antiga aliança, gente, como que as pessoas sabiam que o povo de Israel era o povo de Deus? Eles sabiam pela forma com que eles se vestiam, o alimento que eles comiam, que está lá em Levítico 11, o dia que eles adoravam, que era o sábado, e o lugar que eles iam adorar a Deus. Era assim que eles... aquele povo ali é o povo de Deus, o povo de Yahweh. Na nova aliança agora, como que a gente sabe que nós somos o povo de Deus? Como que as pessoas conseguem enxergar que a gente é diferente, que a gente é o povo de Deus? Pelo amor que nós demonstramos uns aos outros, tá? Essa é a característica do cristão. Olha lá, João 14, 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 15, 10, 12. Vamos ver os mandamentos dele. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. 1 João 3, 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. 1 João 4, 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Qual é a dificuldade, gente? Tem pessoas que não conseguem entender, que ficam presas à antiga aliança. O mandamento de Cristo é outro, é esse aqui. Amai ao próximo como a ti mesmo e como eu vos amei. Mas na antiga aliança, lembra que tinha o livro da lei, né? Tinha o livro da lei que ficava ali do lado da Arca da Aliança, com as outras 603 leis da Torá. Qual que é o paralelo disso na nova aliança? É exatamente essas letras pequenas desse mandamento aqui, estão espalhados no Novo Testamento, nas epístolas, nos evangelhos, é ali que estão. Então você vai saber, por exemplo, como lidar com a sua esposa, você vai saber como amar, né, sua esposa, seus filhos, você vai entender o que é imoralidade sexual, todos os detalhes, né, disso aqui estão espalhados no Novo Testamento, como acontecia no livro da lei espalhado pela Torá. E os sinais, gente, da nova aliança? Quais são os sinais da nova aliança? Se lembrem que na antiga aliança era a circuncisão e o sábado. Olha lá. Mateus 3, 14 e 15. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. João Batista batizou Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha que dar o exemplo, ele era o líder, assim como Moisés também teve que circuncidar os seus filhos, senão Deus ia matar ele. Jesus também teve que se batizar.
tá? Para mostrar qual era esse sinal iniciático. É assim que você entra no corpo de Cristo, né? Com essa confissão pública do batismo, tá? E aí o que ele fez? Ele também nos incumbiu, né, que nós fizéssemos a mesma coisa como parte da grande comissão. Olha lá, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ok, Gleison, mas e o sinal contínuo, que antes era o sábado, e agora? Qual é o sinal contínuo da nova aliança? Isso aqui foi uma revelação. Quando eu descobri isso aqui, eu fiquei... Isso aqui é forte. Qual é o sinal contínuo? Vamos ler lá, Lucas 22, 19 e 20. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O que antes era lembra-te do dia do sábado para o santificar, agora é façam isto em memória de mim. Este é o sinal contínuo da nova aliança. Mas assim, gente, a gente tem que entender o seguinte: existe todo um contexto, tá? Por exemplo, se eu tomar um banho na banheira, eu não estou me batizando. Tem que haver um contexto. Eu tenho que estar num contexto de batismo, etc. A Santa Ceia é a mesma coisa. Se eu comer um pão e um vinho, eu não estou nesse contexto de congregacional, onde a gente está celebrando a Santa Ceia, não é válido, tá? Eu, por exemplo, eu e os meus filhos somos circuncidados. A gente não é judeu. Não tem nada a ver. A gente não entrou, né, no judaísmo por causa disso. Da mesma forma, o sábado. Do que adianta você guardar o sábado se você não faz parte do povo judeu? Não tem nexo nenhum, não tem lógica. Você não está fazendo nada. Na verdade, você está no máximo se colocando debaixo de maldição, porque você vai ter que guardar toda a lei e você não guarda, né? No caso, a pessoa não guarda, então tem que tomar cuidado, tá? Bom, a misericórdia de Deus, gente, na nova aliança, ela também é muito maior do que... Dois. Obrigado. Se lembram das maldições que foram enumeradas ali no livro de Deuteronômio, capítulo 28? A misericórdia não era muito grande para quem não obedecia a lei, tá? Vamos ler ali. Deuteronômio 28, 15 a 20. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, todos os seus mandamentos e os seus estatutos, todos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Olha como é que eram as maldições, gente, de Deus. Se você não cumprisse toda a lei, quem em sã consciência quer se colocar debaixo de uma antiga aliança? Tem que ser doido, tá? E o pior é que tem muito doido por aí, tem que tomar cuidado. A verdade é, a misericórdia da nova aliança ela é muito maior, porque ela é baseada agora na justificação pela fé em Cristo e naquilo que Ele já fez por nós. Então, gente, na verdade agora, enquanto na antiga aliança a graça e a redenção estavam somente tipificadas pelas sombras e rituais que apontavam para a vinda de Jesus, na nova aliança o que Cristo faz? Ele preenche as sombras, cumpre as profecias, satisfaz a lei e completa todo o sacrifício derramando seu sangue na cruz, pagando pelos pecados de muitos. Vamos fazer uma breve comparação aqui agora. Antiga aliança e nova aliança. Olha como era
bem específico. A maneira de preparar os pães da proposição. Existia uma receita detalhada, como ordená-los, números exatos e mesa específica. Na nova aliança, na Santa Ceia, não existe receita ou forma definida, a não ser dar graças e lembrar-se de Jesus. Está lá em 1 Coríntios 11, 24 e 25. Quando que o povo adorava na antiga aliança? Sábados, luas novas e festividades judaicas. Na nova aliança, a lei agora, o mandamento é não deixar de congregar com os irmãos da fé. Hebreus 10, 25. Continuamente louvando o seu nome. Não tem um dia específico. Aonde adorar? Tabernáculo, na antiga aliança. Tabernáculo ou templo em Jerusalém, né? Na nova aliança, onde 2 ou mais estiverem juntos, ali estarei. Na antiga aliança, como adorar? Trazer ofertas, dízimos, libações, sacrifícios conforme estipulado na lei mosaica. Agora, como adorar na nova aliança? Em espírito e em verdade. O que sacrificar na antiga aliança? Um bode, 2 cordeiros, etc., touros. Na nova aliança a gente tem que se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E agora, gente, aqui a gente encerra nosso estudo, na verdade. Eu queria agradecer vocês pela atenção. Eu fiz ali um acordo, um pacto com o pastor Misael. Eu vou estar disponibilizando meu livro até o final desse mês, gratuitamente para vocês, Descortinando o Adventismo, volume 2, que fala sobre as alianças. Não estou aqui para vender livro para vocês. A única coisa que eu peço é que vocês ofertem para a construção da igreja. Tá? Você pode vir falar comigo, eu trouxe 3 livros aqui hoje. Mas mais do que tudo, irmãos, eu vim aqui, como eu disse, para afiar a espada do Espírito com você. E para dizer, ponham isso na cabeça de vocês. Vocês são filhos. Vocês são filhos. Como é que é teu nome, irmão? Samuel, você é filho. Fernandes, você é filho. Vocês são filhas. Você é filho. Misael, você é filho. Vocês são filhos. Vocês são filhos. Macedo, você é filho. Wesley, você é filho. Todos aqui nós somos filhos de Deus. Vamos cuidar dos negócios do Pai. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé um pouquinho? Pode levantar a tua mão. Vamos orar pelo Gleison. Eu acredito que o que Deus tem dado para ele é algo especial. Tem levantado ele para ministrar a palavra, ele trazer conhecimento. Senhor Deus e Pai, nós queremos interceder, orar, clamar pela vida do Gleison, por esse ministério que o Senhor tem colocado na vida dele, no caminho dele, como um propósito para ele, como seu chamado principal. Quero pedir que o Senhor possa abençoá-lo, capacitá-lo. E quando Paulo, lá em 1 Coríntios, ele fala assim: a minha pregação não consiste de palavras de sabedoria humana, mas de poder do Evangelho. Que essa seja a realidade do Gleison. Que as palavras que saiam da boca dele continuem sendo revestidas do poder do Senhor, do poder do Evangelho, que tragam transformação, que tragam impacto, que tragam, Senhor, o dissipar do poder das trevas. Abençoa a casa dele, a esposa, os filhos, protege e guarda. Nós sabemos, Deus, que o inimigo ele se revolta, ele se levanta contra aqueles que o Senhor levanta. Mas Deus, nós queremos clamar que o Senhor possa abençoar a casa, o casamento, ele como esposo, ele como pai, que o Senhor possa abençoá-lo em todo o sentido da sua vida, em nome de Jesus. Continua usando o seu filho, usando ele além fronteiras, Pai, para a honra e glória do seu nome e crescimento do seu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Amém.